capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 15, que fala sobre o duelo, que começa lá no item 11. O item 15 diz assim pra gente: o homem do mundo, o homem feliz, que por sua palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável, que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em casa para lhe roubar o que deseja e matar aqueles que se opõem à sua deliberação. Este último quase sempre é um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Digo mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, atentando a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. O duelista não tem como desculpa o envolvimento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age friamente e com resolução premeditada. Tudo é calculado e estudado para mais seguramente eliminar o seu adversário. É certo que ele também expõe a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e de desprezo pela própria vida. Porém, haverá verdadeira coragem naquele que está seguro de si? O duelo, herança dos tempos bárbaros, onde o direito do mais forte fazia a lei, irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Bom, vamos então fazer a nossa prece para que nós possamos começar a pensar sobre o texto de Denis desta noite, né? Roguemos assim com os nossos corações. Amigos espirituais, amigos queridos, Jesus amado, mais uma vez aqui estamos diante de Ti e em Teu nome, Senhor, para estudarmos, para trocarmos as nossas ideias sobre o pensamento de Leon Denis na doutrina espírita. Que Tu possas envolver a todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, que esses amigos desencarnados que forem trazidos até este ambiente virtual possam tirar proveito, Senhor, de tudo que aqui falarmos, que aqui pensarmos, da nossa troca de ideia, das nossas conclusões. Que nossos ouvidos estejam sempre atentos, Senhor, à Tua palavra, aos Teus ensinamentos e aos ensinamentos desses espíritos amigos que nos trazem através de situações do dia a dia e que podemos claramente incorporar ao nosso patrimônio espiritual. Que seja em Teu nome, mestre amigo, que seja em nome de Cair Barchu, Teu patrono deste trabalho, em nome de todos os espíritos que são comprometidos com o trabalho da divulgação da doutrina espírita, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar mais um momento de reflexão, de estudos, de conversa na noite de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus. Nós estamos hoje estudando, conversando sobre o capítulo sobre as vidas sucessivas, as crianças e as crianças prodígio de hereditariedade, na parte 3, que continua falando, Denis continua falando para a gente aqui dessas crianças que nós chamamos de crianças prodígio, que trazem um conhecimento tão grande, que trazem esclarecimentos e que trazem habilidades que muitas vezes nós não conseguimos perceber, né? E não sei se vocês lembram, não sei se foi hoje ou foi ontem, que saiu em um jornal, foi publicado em um jornal
na programação da televisão, de um pedreiro. Eu não sei porque eu não prestei atenção direito. Hoje algumas amigas estavam falando, mas eu não prestei atenção à reportagem. Acho que é um pedreiro, eu não sei, que nunca estudou piano, nunca teve contato com piano e toca piano divinamente bem, né? Aos nossos olhos materiais, ele é considerado como um prodígio, né? Uma pessoa prodígio, porque é uma pessoa que nunca teve ambientada com o piano, não vem de um meio em que as lições de piano eram assim muito cultivadas, muito estimuladas. E ele toca divinamente bem. Dá uma olhadinha depois no Google, se coloca lá, eu acho que é pedreiro, eu não sei se ele é pedreiro, que toca piano, né? Para a gente ler a matéria, para saber exatamente o que é, né? E de onde vem isso? De onde vem esse conhecimento, né? De onde vem esse conhecimento que a gente não diz assim, nossa, mas fulano não tem nada com isso, né? Nasceu numa família que não desenvolve tantas habilidades assim, mas é uma criança prodígio. Nós chamamos de criança prodígio, mas nós sabemos que todo esse cabedal de conhecimento, tudo isso que ele traz com ele, é do espírito que ele aprendeu em outras vidas que ele teve, né? E ele traz esse conhecimento, ele traz esse know-how, né? Ele traz esse material para esta encarnação, porque o que a gente aprende, o que o espírito aprende, fica como uma aquisição do espírito. Nós não perdemos essa aquisição, né? Boa noite, Marli, seja bem-vinda. Então Denis continua dizendo assim para mim: o gênio, dizíamos, não se explica pela hereditariedade, nem pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente. A maior parte dos homens célebres teve ascendentes de inteligência medíocre e sua descendência foi-lhes notoriamente inferior. Sócrates e Joana d'Arc nasceram de famílias obscuras. Sábios ilustres saíram dos centros mais vulgares. Por exemplo, Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler, Hume, Kant, Locke, Malebranche, Remir, Spinoza, Laplace, etc. J.J. Rousseau, filho de um relojoeiro, apaixona-se pela filosofia e pelas letras na loja do seu pai, D'Alembert. Enjeitado, foi encontrado na soleira da porta de uma igreja e criado pela mulher de um vidreiro. Nem a ascendência, nem o meio explicam as concepções geniais de Shakespeare. Então a gente vem falando, Amy vem falando para a gente de todos esses casos de crianças que apresentam um conhecimento e um interesse por determinados assuntos e dominam esses assuntos muito bem e aparentemente, não tem nenhum meio que favoreça esse domínio, certo? É que ele vem falando de todos esses casos. E ele continua assim: os fatos não são menos significativos quando consideramos a descendência dos homens de gênio. Seu poder intelectual desaparece com eles, não se encontra em seus filhos. A prole conhecida de tal ou tal grande poeta ou matemático é incapaz das obras mais elementares nestas duas espécies de trabalho. A maior parte dos homens ilustres teve filhos estúpidos ou indignos. Péricles gerou 2 patetas, que foram Parálas e Xântipo. De semelhanças de outra natureza, mas igualmente acentuadas, encontram-se em Aristipo e seu filho Lisímaco, em Tucídides e Milésias, Sófocles, Aristarco e Temístocles. Não foram felizes com os filhos.
Que contraste entre Germânico e Calígula, entre Cícero e seu filho, Vespasiano e Domiciano, Marco Aurélio e Cômodo. Então ele vem dizendo, ele vem falando para a gente, que isso não é hereditário. Porque se fosse hereditário, boa noite Evanas, boa noite Francis, se fosse hereditário, como por exemplo, cor de olhos, é hereditário, nós herdamos a cor de olhos dos nossos pais, né? Ou dos nossos avós. Grupo sanguíneo é hereditário, fator RH é hereditário. Alguns outros fatores são hereditários, né? Se vê uma coisa que é hereditária, a orelha da gente, né, tem o pavilhão auditivo, e aquela parte finalzinho, né, onde a gente coloca brinco, que é chamado de lóbulo da orelha, ele é hereditário, tem uma característica dele que é hereditária. De algumas pessoas, ele é solto, ele faz uma coisinha assim meio redondinha, ele é solto, a gente consegue dobrar, ele fica todo soltinho. De outras pessoas, ele vem grudadinho com o rosto até a sua pontinha. Então, essa característica da gente ter esse lóbulo da orelha preso, todo preso, né? Ele não fica soltinho. E de outras pessoas ser soltinha, isso é uma característica hereditária. A calvície é hereditária, né? Nós temos diversas coisas. Está olhando a sua orelha agora? A gente olha, né? A gente tem diversas coisas no nosso organismo que são fatores hereditários. Né? Eu herdei dos meus pais, né? Porque a gente tem uma cadeia de um ácido que é chamado de ácido desoxirribonucleico, o ADN, né? Ou DNA, que vai passar de pai para filho as suas características. Então nós temos determinados elementos no nosso organismo que nós herdamos dos nossos pais e que nós iremos passar ou passamos para os nossos filhos, iremos passar para os nossos netos, iremos passar para os netos, passarão para os seus filhos, que serão os nossos bisnetos, etc. e tal. Então, se todas essas características que ele está colocando aqui, da inteligência, da sagacidade, do domínio de determinados assuntos da humanidade, se isso fosse um caráter hereditário, que eu repassasse aos meus filhos, e que alguns sábios pudessem repassar aos seus filhos, né? Todos os seus descendentes, ou a grande maioria dos seus descendentes, seguindo lá também as leis da proporcionalidade da genética, teriam também essas mesmas características e essas mesmas habilidades. E muitas vezes não encontramos, como ele vem colocando aqui. Ele dá uma relação de pessoas. Boa noite, Júnior, Maura, Aurélio, boa noite, sejam muito bem-vindos. Ele vem colocando aqui uma relação de pessoas que tiveram destaque dentro da sociedade nas suas épocas e que seus filhos e seus descendentes não eram nenhuma notoriedade, não eram pessoas que tivessem algum trabalho, que tivessem algum destaque dentro da sociedade, naquilo que os pais tinham, naquilo que os pais apresentavam. Então ele tá mostrando pra gente, olha só, não é hereditário. Se fosse um caráter hereditário, ele teria herdado. Haveria um percentual de ter, né, nessa família alguém com tal capacidade. E, no entanto, não tem. E ele continua assim pra gente. E que dizer dos filhos de Carlos Magno, de Henrique IV, de Pedro Grande, de Goethe, de Napoleão? Há, contudo, os casos em que o talento, a memória, a imaginação, as mais altas faculdades do espírito parecem hereditárias. Essas semelhanças psíquicas entre pais e filhos explicam-se pela atração e simpatia. São espíritos similares, atraídos uns para os outros por inclinações análogas e que antigas relações uniram. Generam generar, sibi simile. Tal fato pode, no que diz respeito às aptidões musicais, ser verificado nos casos de Mozart e do jovem Pepito, os quais são, no entanto, muito superiores aos seus ascendentes.
Mozart brilha entre os seus como um sol entre planetas obscuros. As capacidades musicais da sua família não bastam para fazer-nos compreender que aos 4 anos tenha podido revelar conhecimentos que ninguém lhe havia ensinado e mostrar ciência profunda das leis da harmonia. De todos os Mozart, foi o único que se tornou célebre. Evidentemente, as altas inteligências, a fim de manifestarem com mais liberdade suas faculdades, escolhem para reencarnar um meio em que haja comunhão de gostos e em que os organismos materiais se vão de geração em geração, acomodando-se às aptidões cuja aquisição elas prosseguem. Dá-se isso particularmente com os grandes músicos, para quem condições especiais de sensação e percepção são indispensáveis. Mas, na maior parte dos casos, o gênio aparece no seio de uma família sem antecessor, nem sucessor no encadeamento das gerações. Os grandes gênios moralizantes, os fundadores das religiões, Lao Tse, Buda, Zaratustra, Cristo e Maomé, pertencem a essa classe de espíritos. À mesma classe pertencem também poderosas inteligências que tiveram neste mundo os nomes imortais de Platão, Dante, Newton, G. Bruno e etc. Então ele vem falando, ele vem batendo nesse assunto. A gente percebe que Leon Denis, ele vem falando, ele vem colocando, ele coloca primeiro, nós já falamos isso aqui, ele coloca a sua ideia e depois ele dando todo o subsídio para que aquela ideia seja entendida e seja aceita lá na época que ele escreveu, pelo meio acadêmico, pelo meio científico, né? Ele mostra isso, tá? Ele mostra isso. E depois ele vem mostrando, ele vem dando provas disso. Ele fala, olha só, existe isso, tá? Então ele tinha que dar provas do seu meio ao meio científico, ao meio acadêmico. Olha só, existe isso, tá? Existe vida após a morte. Como é que eu posso provar que existe vida após a morte? Com a manifestação dos espíritos. Então ele vai comprovando, ele vai mostrando as suas comunicações e dizendo, olha, o que fulano falou tem coerência com isso, com isso, com isso, com aquilo outro. O que Beltrano falou tem coerência com isso, com isso, com isso, com esse, com aquele, né? Ele vai formando essas ideias, ele vai encadeando esses pensamentos para que ele possa trazer para essa sociedade as provas daquilo que ele está mostrando. E ele vai pegando isso, tanto no meio científico como no meio social, ele vai dando as provas que as pessoas poderiam entender ali naquele momento. A Sandra colocou assim, tá passando o carnaval aí perto? Sandra, aqui de vez em quando passa, né? Ok, Mara, de vez em quando passa carros, né, anunciando promoções, né, e nós estamos numa semana de eleições aqui no Brasil, então de vez em quando vai passar por aí carro fazendo propaganda e fazendo a propaganda dos seus candidatos a vereadores, prefeito, etc e tal, né. Então, isso aí não é carnaval, é carro passando, falando dos bailes, anunciando a propaganda de tudo que está acontecendo na localidade nessa semana. Então, olha só, o Denis, ele vem colocando isso, ele vem mostrando isso, e vem mostrando, ele começa a mostrar agora que existe uma analogia, existe uma simpatia que une esses espíritos, né? Então, existem simpatias, existem ligações simpáticas entre os espíritos, e na hora... Oi, Mina, boa noite, minha querida. E na hora que o espírito está lá fazendo a sua programação reencarnatória, em cima daquilo que ele precisa, daquilo que ele precisa ainda trabalhar, né? Ele precisa se refinar em determinados aspectos, então ele vai buscando dentro da sua simpatia, dentro da simpatia que ele tem para os outros espíritos, aquele meio no qual vai ser propício para ele desenvolver
uma habilidade para ele trabalhar outras questões que ele precisa trabalhar. Tudo a gente vai percebendo, o Denis vem colocando para a gente, que tudo é muito detalhado. Tudo é muito estudado, tudo é muito calculado. André Luiz traz isso para a gente também, né? Não é assim, eu vou reencarnar, pronto, desencarnei hoje, vou reencarnar amanhã, vou reencarnar em qualquer lugar. Não, eu faço um balanço, eu preciso fazer um balanço entre aquela vida que eu encerrei naquele momento, aquela jornada que eu encerrei, e as minhas jornadas anteriores. Eu tenho que fazer lá o meu balanço. Eu tenho que ver qual é o meu saldo que eu tinha anteriormente, o que eu consumi nesta encarnação e ver se o meu saldo terminou positivo ou se terminou negativo, ou se pelo menos está lá equilibrado. Se eu não gastei além do que eu deveria, se eu não cometi coisas além do que eu poderia, enfim, o que eu fiz? Como é que isso aconteceu, né? Então eu preciso. E a partir desse meu saldo, eu vou começar a organizar as minhas próximas encarnações. Então eu preciso de trabalhar determinados aspectos no meu espírito. Eu preciso trabalhar disciplina, eu preciso trabalhar fraternidade, eu preciso trabalhar paciência. Então eu tenho esses elementos chaves que eu preciso trabalhar. Então, quando eu estou preparando lá a minha encarnação, né, eu tenho esse mapa na minha mão. Oi, Everton, boa noite. Que bom, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa sala de estudos, de conversa, de bate-papo sobre a doutrina espírita. Que você se sinta bem e que se sinta feliz junto a todos nós, ok? Bom, então eu estou lá preparando a minha encarnação. Então eu desencarnei, né? Na minha encarnação passada eu desencarnei, não sei o que eu fui, eu não sei o que eu fiz, eu não sei de absolutamente nada. Aí de repente eu recebo lá o chamado, olha só, você vai reencarnar, né? Você está próximo de você reencarnar. Então você precisa de trabalhar, olha, a disciplina, você precisa trabalhar a fraternidade, você precisa trabalhar a paciência, você precisa trabalhar a solidariedade, você precisa trabalhar tudo isso aqui. Tudo bem, olha só. Tá legal. Eu preciso trabalhar tudo isso aqui. Bom, você vai precisar trabalhar a sua palavra, enfim, tudo que eu preciso trabalhar. Há um grupo familiar de espíritos amigos, né, de espíritos amigos seus, que te oferecem essas condições, as condições tais, para que você possa ter a oportunidade de trabalhar esses aspectos que você está necessitando tanto. Então tá bom, olha só. Então você vai renascer no Rio de Janeiro, no ano tal, na família tal, né? Com os espíritos fulano. Você vai apresentar, a tua vida vai se desenvolver, isso em linhas gerais, né? Vai se desenvolver assim. Você tem um compromisso com a palavra. Eu devo ter usado a minha palavra tremendamente, de uma forma completamente errada ou equivocada em outras vidas, em outras encarnações. Você tem um compromisso com a palavra. Então você vai precisar de atividades nas quais você possa utilizar a sua palavra no bem. Então você vai ser professora, você vai fazer isso. Então tá lá o meu mapinha. E qual foi o grupo entre os espíritos que eu tinha afinidade? Qual foi o grupo que favorecia de repente mais, né? Eu cumprir tudo que eu precisava cumprir. Aquele grupo ali, olha lá, aquele grupo ali você vai precisar. Naquele grupo ali está se enquadrando melhor para você. Então você vai reencarnar naquela família. Você vai reencarnar com essas condições, né? Você vai ter a sua vida assim. Então fez lá o mapinha. Então foi uma questão de afinidade também. Tem espíritos afins e tem espíritos que você precisa trabalhar as suas arestas, né? Tem afinidade. Existem espíritos com os quais você já conquistou essa afinidade, e tem outros espíritos com os quais você vai precisar acertar as suas arestas, você vai precisar se lapidar. Então vai ser uma oportunidade para você e uma oportunidade para os outros. Então é aqui que você vai ficar.
né? Então existe, não é a hereditariedade que vai passando de determinados elementos que vai passando de pais para filhos, né? Eu vou ter como hereditariedade do meu corpo físico, as questões do meu corpo físico, né? Mas eu não vou ter como hereditário, como fator hereditário, as conquistas do espírito. As conquistas que o meu espírito tem foram conquistas trabalhadas por ele. As conquistas que os meus pais têm, que os espíritos dos meus pais têm, foram conquistadas por eles através do seu trabalho. Através do seu trabalho, dentro das lições que o Cristo nos ensina, dentro da lei de Deus, foram conquistas que eles tiveram. Eles me passaram essas informações, eles me passaram essa formação, essa moral, essa moralidade, lições de moralidade, sim, foram conquistas dele. Eu absorvi essas lições que foram passadas para mim? Tomara que sim. Tomara que eu tenha absorvido todas as lições que eles me passaram. Tomara que eu consiga, nos meus momentos de testemunho, nos meus momentos de dor, nos meus momentos de sofrimento aí, entre aspas, mas em que eu preciso testemunhar os meus valores morais, né? Que algumas eu já trouxe com o meu espírito e outras eu recebi dos meus pais, através da educação que eles me repassaram, que eu possa, no momento em que eu tiver a necessidade de demonstrar esses valores morais, eu possa buscar lá de dentro da minha alma esses valores e conduzir a minha vida dentro da moral do Cristo. Eu tenho consciência daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer? Não tenho. Nós temos essa consciência de como eu vou reagir diante de uma determinada situação? Nenhum de nós tem. Eu posso imaginar como eu vou reagir diante de uma situação X. Mas eu não posso assegurar que a minha reação vai ser aquela. Eu não posso assegurar isso. Porque uma coisa é eu defender uma ideia em tese. A outra coisa é eu aplicar essa minha ideia, esse meu pensamento, na hora em que eu estiver vivenciando uma determinada situação. Eu não posso. A gente sempre pede que Deus nos ajude e que nos mantenha firme diante dos testemunhos que a gente precisa prestar. Mas eu posso ter certeza? Eu posso ter certeza como é que eu vou reagir diante de um quadro que eu vejo uma pessoa sofrendo no meio da rua, que eu vejo uma pessoa, por exemplo, um exemplo até pesado, né? Se eu vejo uma pessoa sendo assaltada no meio da rua, será que eu vou interferir naquele momento? Será que eu vou chegar lá e vou interferir? Ou eu vou tentar fugir para que o meu corpo não seja colocado em risco? Se eu tenho um desafeto com alguém, se eu tenho algum motivo com alguém que tenha me dado motivo para que eu não goste daquela pessoa, para que eu tenha determinados desafetos com ela, que não seja simpático a ela, será que no momento em que essa pessoa estiver necessitando de amparo, de ajuda, será que eu, não gostando dessa pessoa, mesmo não gostando dessa pessoa, eu vou estender a minha mão para ajudá-la? Ou eu vou dizer comigo mesmo, não esperava outra coisa? Não esperava outra coisa dessa pessoa? Fez tanto, aprontou tantas, agora a gente vai dizer assim, isso é lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Como é que eu vou reagir? Eu vou estender a minha mão e ajudar sem tecer nenhum comentário? Ou eu vou dizer, olha só, aprontou tantas, agora está reclamando. Né? Agora vem pedir ajuda. Né? Na hora que eu precisei, não estendeu a mão. Como é que eu vou reagir diante disso? Eu espero que eu reaja da maneira melhor possível. Mas eu tenho certeza que eu vou reagir assim? Não sei. Né? Eu tenho certeza que eu vou reagir assim? Não sei. Né? Se uma pessoa que me fez alguma coisa com quem eu tenho assim, um desafeto muito grande? Não sei.
A Sandra está dizendo que ela reage de uma maneira normal. Já tem provas. Que bom, Sandra. Que bom, Sandra. Que bom. Que coisa boa para você. Porque a gente não percebe que as nossas ações de fraternidade, elas fazem bem, antes de qualquer pessoa, elas fazem bem a nós mesmos. Então, quando a gente consegue agir assim, nós sentimos uma paz interior, né? Uma paz tão grande interiormente. O que é isso? É a ação do dever cumprido. É a consciência tranquila. Com a consciência tranquila, eu tenho a consciência tranquila de quem precisou de mim, eu fui estender a minha mão. Né? Aquele meu desafeto, aquela pessoa, sabe aquela pessoa que fica perturbando a gente, que fica futucando a gente, que fica procurando coisas a respeito da gente, né? E a gente tem lá aquela pontinha de bronca daquela pessoa, né? Mas no momento em que precisa, você vai lá e estende a mão. Isso é muito bom. Quem é que vai sair? Quem aí ganhando com isso tudo? Primeiramente sou eu. Com certeza serei eu. Depois o outro vai sair ganhando, também vai. Mas eu vou sentir uma paz interior. Eu vou sentir uma tranquilidade interior. É consciência do dever cumprido. É a tua consciência te dizendo, olha, você agiu bem. Você agiu da maneira como Cristo te ensinou a agir. Como Jesus te ensinou a agir. Ele não falou pra gente? Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça teu próximo aquilo que gostaria que fizesse para você mesmo. É a gente colocar esse ensinamento, colocar esse mandamento em prática no dia a dia. Agora, eu só vou saber quando eu passar por essa situação. Na hora que eu passar por essa situação, eu vou saber se eu agiria assim ou não, né? Muitas vezes, no outro dia eu li um artigo de uma escritora brasileira, ela é gaúcha, de quem eu gosto muito, em que ela vem falando isso. Eu li um artigo numa revista de jornal, numa revista de domingo de jornal aqui do Rio de Janeiro, que ela vinha falando isso, que às vezes você se comporta, você tem determinados comportamentos, determinadas situações, você diz assim, nossa, mas eu nem me reconheci ali. Eu nem me reconheci ali nessa minha atitude. Era eu mesmo? Era sim, né? É aquele velho novo que a gente fala sempre, né? Do conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber daquilo que eu sou capaz de fazer e daquilo que eu não sou capaz de fazer. Né? Eu sou capaz de fazer coisas maravilhosas, coisas boas, mas eu também posso ser capaz de fazer coisas que não vão ser muito legais para o meu patrimônio espiritual. Então, eu preciso me conhecer e preciso ir modificando esse meu patrimônio. Né? Então, não tem jeito, a gente anda de um lado, anda de outro, e a gente sempre cai na mesma situação. Então, as afinidades espirituais vem da necessidade que a gente tem, né, de dar conta de determinados aspectos do nosso espírito que a gente ainda não consegue. Então eu vou, através de todo esse trabalho do plano espiritual, eu vou ser colocada no meio que me favoreça tudo isso. Que me favoreça tudo isso. Então, olha o trabalho que a espiritualidade tem, que os espíritos têm, que os nossos mentores espirituais têm, de nos colocarem no lugar certo, na cidade certa, na família certa, com os amigos certos, na profissão certa, com tudo certinho. Eles têm um trabalho enorme. E depois a gente diz assim, olha só, eu não pedi para nascer. Sabe, eu não pedi para nascer, eu não queria nascer. Não pediu não, implorou, a gente implorou. Né? Ah, olha só, eu não merecia ter essa mãe, não merecia ter esse pai. Aquele chefe, então, pelo amor de Deus. Que eu causei, que eu fiz a Deus? Que mal eu fiz a Deus para merecer ter esse chefe, ter esse irmão, ter esse pai, ter esse marido, ter essa sogra, sabe? Que mal eu fiz a Deus? Então tá tudo lá certinho.
A Suzana Fantin coloca assim: mesmo os adotivos, sempre tive minhas dúvidas quanto a isso. Sim, Suzana, mesmo os adotivos. Mesmo os adotivos. Às vezes a gente não sabe quais as razões, né? É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? Como você coloca aí, perdoei a minha mãe. Que bom, que coisa legal, né? A Sandra falando que é adotiva. Que coisa boa. Agora a gente sabe quais foram as razões que levaram alguém a entregar o seu filho para adoção para outra pessoa. Quando a gente vê na televisão, né? Quando a gente vê na televisão, foi achado uma criança abandonada em alguma lata de lixo. Uma criança foi encontrada, foi filmada uma mãe deixando a criança ali na lata de lixo. Foi achada uma criança ainda com cordão umbilical, etc e tal. Né? É um ato correto? Não, não é um ato correto. Mas o que será que levou uma pessoa a cometer isso? Quais foram as suas dores, quais foram as suas dificuldades, qual foi o desespero que estava vivendo, qual a realidade que ela vivia, para ela poder, a falta de conhecimento também, para ela poder chegar e fazer isso? Eu não sei, eu não estou no lugar dela. Eu faria a mesma coisa? Acho que não. Mas se eu estivesse passando por uma situação de dor, por uma situação de dificuldade, por uma situação de desespero, por uma situação de agonia, qual poderia ser a minha reação? Eu não sei. A gente só pode falar daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente experimenta. Eu não posso falar do que é passar fome se eu nunca passei fome. Eu não sei o que é passar fome, então eu não posso falar que passar fome é fácil ou difícil. Eu não posso falar da dor de uma mãe perder um filho, porque eu não sou mãe. Eu não tive filhos, eu não gerei filhos. Eu não sei o que é a dor de perder um filho. Eu sei da dor de perder a mãe, de eu ter a mãe desencarnada. Eu sei da dor de ter uma irmã desencarnada. Essa dor eu conheço. Eu conheço a dor de ter perdido, da mãe ter desencarnado, do pai ter desencarnado, de uma irmã ter desencarnado. Essa dor eu conheço. Mas eu não sei qual é a dor de uma mãe que enterra o seu filho. Eu não sei qual é a dor de uma mãe que entrega o seu filho para adoção. Ou a dor de uma mãe que coloca o seu filho em uma lata de lixo, onde quer que seja. Né? Eu não sei. Eu não sei o que ela passou, o que ela vivenciou para chegar a isso, né? Deixa eu ver o que colocaram aqui. A Sandra falou que é adotiva, perdoa a mãe. Que bom, Sandra, isso é muito bom. A Suzana fala assim: por isso sempre tive essa dúvida. Perguntei quanto estar na família certa, porque meus parentes adotivos, a maioria me detestam. Não culpo minha mãe que me deu, culpo meus pais que sempre me trataram assim. Suzana, é isso que a gente está falando, é muito difícil, né? É muito difícil. Há uma razão para as coisas que acontecem para a gente, né? Se nas situações mais difíceis que a gente tem, se a gente tiver assim um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho de confiança e de tentar ver no meio disso tudo que está acontecendo, que é tão sofrido, que é tão doído, né? O que existe de bom aí? O que eu posso tirar de bom para o meu crescimento? Né? Para o meu crescimento, para o crescimento do meu espírito. Existem situações familiares que são complicadas? Existem. Mas mesmo nessas situações complicadas, né? O que Deus está querendo que a gente aprenda nessa situação? Tudo é sempre complicado, a gente pode dizer assim, mas será que não tem nada de bom que a gente possa tirar dessa experiência que a gente está vivenciando? Né? Às vezes a gente não está, Suzana. Eu sempre tive assim, dentro do meu grupo familiar, eu sempre tive assim, uma afinidade muito grande com o meu pai. Sempre tive uma afinidade imensa com meu pai. Eu acho que a minha afinidade com o espírito que foi meu pai é uma afinidade conquistada. Eu já conquistei.
entende? Com a minha mãe, eu tinha uma dificuldade muito grande ainda de relacionamento, entende? Sabe aquela coisa de filho rebelde, de filho que vai com uma mãe autoritária, que dizia o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. E eu não aceitava muito aquilo, né? Mas tinha que ser assim, não é verdade? Eu não podia, com 10, 11 anos, chegar e dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Né? Existiram responsáveis por mim, né? Então, em cima disso, como meu pai, ele era assim muito rígido nos seus conceitos, mas muito amoroso, ele era muito meigo, ele era muito carinhoso, talvez eu enxergasse de uma maneira diferente. E a minha mãe também era rígida nos seus conceitos, mas ela não era tão amorosa quanto meu pai era. Ela não sabia ser diferente, né? Então eu tinha lá as minhas lá diferenças com ela. E uma vez eu me aborreci com ela, me chateei muito com ela, né? Por uma coisa de vida da vida do dia a dia com a gente, né? E fiquei muito chateada, fiquei muito mal, fiquei me sentindo muito mal, né? Eu não concordava, eu achava que ela favorecia os meus irmãos e não favorecia a mim. E, enfim, essa coisa de ciumeira, de filho, de irmão, né? E eu achava que ela favorecia todo mundo e não favorecia a mim. E eu achava que ela me cobrava mais do que cobrava dos outros, né? Então tinha essas coisas. E um dia eu me chateei com ela, aborreci muito com ela. Eu já adulta, já trabalhava, já era independente, né? Me aborreci muito com ela por essas questões de ciumeira, de irmão, de irmã e coisa e tal, não sei o que lá. Aí fui para o centro. Quando eu cheguei no centro, eu lembro que eu encontrei uma grande amiga minha, né? Que não era lá do Leão Denis, mas estava naquele dia, ela foi assistir o Leão Denis, ela fez assim, nossa, você tá mal, você se aborreceu, eu estampando o que tinha. Eu falei, tô sim, tô mal, me aborreci, me chateei, coisa e tal. Pedi uma orientação espiritual, né? Aí dizendo que eu tinha afinidade era com meu pai, eu não tinha afinidade com minha mãe, eu não tinha afinidade com os irmãos, etc e tal. Chorei as minhas mágoas ali todinho, né? Que eu me sentia um peixe fora d'água, nesse grupo familiar, parecia que eu caí de paraquedas ali, etc e tal. Chorei todas as minhas mágoas lá. Bom, escrevi lá a orientação. Peguei a resposta. Veio a resposta assim para mim. Filha, estás no grupo certo. Estás na família certa. Esse grupo vem junto, essa sociedade familiar vem junto desde o início do século XVIII. Olha só, início do século XVIII que esses espíritos vêm juntos. Então todos vocês estão no lugar certo. De repente você pode estranhar mais um, estranhar mais outro, pelos valores que de repente você adquiriu na sua alma. Mas todos estão no lugar certo. Então você não caiu de paraquedas nessa família, você não caiu de paraquedas nesse grupo, né? Todos precisam trabalhar determinados aspectos. Ele não falou isso, você caiu de paraquedas, né? Isso é uma interpretação minha, tá? Ele não falou isso, mas ele quis dizer para mim o seguinte, você vem nesse grupo porque você precisa trabalhar, todos desse grupo precisam trabalhar de determinados aspectos. Talvez você já tenha trabalhado alguns assuntos, alguns aspectos, de uma maneira mais intensa do que os outros. Por isso você acha estranho o comportamento de alguns ou o comportamento da sua mãe. Mas isso não quer dizer que você esteja no lugar errado. E é claro que eu fui ler, eu não recebi a resposta que eu queria. Eu queria que dissesse assim, não, você caiu como paraquedas, você não está ali. Sabe quando a gente quer ser sempre o melhor, né? Eu quero ser sempre o bonzinho. Né? Tá todo mundo errado, mãe tá errado, pai tá errado, irmão tá errado, irmã tá errada. Eu sou a vítima, eu sou a boazinha. Né? Eu queria receber essa resposta. Mas o mentor espiritual me veio dizendo o seguinte, não, tá todo mundo certo, tá todo mundo no lugar certo. Talvez os teus valores sejam outros valores que você já tenha trabalhado um pouco mais e que eles ainda não. Então é a oportunidade que tem de você trabalhar com eles também, esses seus valores. Então, depois disso, é claro que eu li essa orientação inúmeras vezes e até hoje eu tenho essa orientação comigo. Entende? E eu li isso inúmeras vezes. Eu lia, relia, refletia, tornava a ler, guardava. Aí quando saía alguma coisa, algum aborrecimento, alguma chateação, que é normal entre irmãos, eu pegava lá a orientação e lia, e dizia para mim, tá vendo, Vânia, você não está no lugar errado, é o lugar certo mesmo.
Então, se determinadas coisas me incomodam, né? Se determinadas coisas me incomodam em relação a alguns comportamentos, eu preciso entender que talvez eu tenha condições de olhar diferente. As outras pessoas talvez não tenham essa visão. Não tenho essa visão. Então, se eu já tenho essa visão, eu preciso me modificar e entender o seguinte: olha só, você tem essa visão, essas pessoas não têm essa visão. Então, você que já conhece, você que já sabe, você que já pode trabalhar isso, então você pode começar a passar para os outros essa tua informação. Como é que a gente passa para as pessoas que estão à nossa volta essa informação que a gente tem, muitas vezes as outras pessoas não têm? Através do nosso comportamento, através dos exemplos que nós damos, né? Então, Suzana, às vezes a gente está num outro grupo familiar, que não é o grupo da gente, mas a gente está no grupo certo. Não importa como eu cheguei a esse grupo. Se eu cheguei a esse grupo através dos meios naturais, né? Ou se eu cheguei a esse grupo através de outros meios. Se eu cheguei através de uma gestação daquela família, ou se eu cheguei através de uma gestação de coração. Se eu fui gerada pelaquela mulher, ou se aquela mulher me escolheu para me ter com ela. Ou se uma outra mulher que não tinha condições de ficar comigo, me passou para uma outra família. Não importa. Se eu não precisasse de estar ali com aquele grupo, eu certamente não estaria. Eu estaria em outro grupo. Então, se eu estou nesse grupo, eu preciso começar a aprender a enxergar as coisas boas que esse grupo pode me oferecer. Não em termos materiais, a gente não fala em termos materiais, mas as coisas boas que ele pode me oferecer em termos de vivência, em termos de convivência, em termos de fraternidade. E, de repente, aquilo que eu reclamo mais é aquilo que eu estou precisando trabalhar mais. Né? Que eu estou precisando trabalhar mais. Então eu preciso de determinadas coisas. E se ele está fazendo, e se esse grupo está fazendo alguma coisa que não seria uma coisa tão boa assim de ser feita, a responsabilidade é de quem está fazendo. Não é minha. Né? A responsabilidade é de quem está fazendo. Se eu tenho um conhecimento maior, se eu tenho um entendimento maior, então eu vou aplicar esse meu entendimento. Eu vou compreender, eu vou tentar compreender, eu vou tentar perdoar. Eu vou tentar conviver da melhor maneira possível, da maneira mais harmoniosa possível. Porque eu preciso de viver dentro de harmonia. Porque se eu não consigo conviver de uma forma harmoniosa, eu começo a entrar em agonia, o meu espírito fica agoniado, o meu espírito fica inseguro, o meu espírito fica um pouco aperreado, né? Então eu preciso aprender a viver em harmonia. E como é que eu posso aprender a viver em harmonia? Eu exercendo a minha capacidade de compreensão, a minha capacidade de entendimento. E aonde é que eu aprender, Vânia? Onde é que eu vou aprender a ser compreensivo? Onde é que eu vou aprender a perdoar? Onde é que eu vou aprender a conviver com a dor, com o maltrato e perdoar? Onde é que eu vou aprender tudo isso? Com Jesus. Eu aprendo tudo isso com quem? Com Jesus. Quem é que me ensina tudo isso? Jesus. Quem é que me ensina, né, a caminhar? Quem é que disse que eu precisava caminhar não uma milha, mas muito mais de uma milha? Jesus. Quem é que disse que eu precisaria perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Jesus. Quem é que disse que eu precisava dar apoio àquele irmão que está caído no meio da rua? Jesus. Né? Então é com Jesus que eu aprendo tudo isso. É com Jesus que eu aprendo a perdoar, que eu aprendo a entender, que eu aprendo a compreender, que eu aprendo a conviver, que eu aprendo a ser benevolente. É com Jesus que eu aprendo tudo isso. Então, qual é o meu livro maior, onde eu possa ter, né? Onde eu possa ter esses ensinamentos? Dentro do Evangelho do Cristo.
o Evangelho do Cristo, eu vou tentar compreender isso. Exatamente, Sandra. Amar como Jesus nos amou. Né? Amar como Jesus nos amou. Então é lá com Ele que eu vou aprender tudo isso. É com Ele que eu vou aprender todos esses ensinamentos. Então, na hora que eu estou passando pela dor, na hora que eu estou passando pela dificuldade, na hora que eu estou passando pelo testemunho, né, é que a gente possa se perguntar o que Deus está querendo de mim nesse momento. O que eu estou precisando aprender nesse momento que eu ainda não consegui? O que eu estou aprendendo nesse momento? Né? É com Ele que eu tenho que aprender. É observando os seus exemplos. Ele não disse pra gente que você tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir? Então que os meus olhos sejam olhos de ver. Que os meus ouvidos sejam ouvidos de ouvir. Que eu possa ouvir a sua mensagem constantemente. Que eu possa puxar sempre da minha consciência essa lei divina que está gravada lá. Ama teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Está lá gravado. Eu não quero passar por determinadas situações. Então, se eu não quero, se não é bom para mim, também não é bom para o meu próximo. Então, é lá que eu preciso observar. É lá que eu preciso estar atento. É para isso que eu preciso estar atento. Né? Então, e a gente apanha, a gente aprende. A gente aprende. Porque a gente aprende quando a gente erra. Quando a gente erra e dói, a gente aprende. Porque quando não dói dentro da gente, a gente acha que é bobagem. Como é que eu me modifico? Como é que eu me modifico? Com olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ah, mas não é assim que a gente faz com os filhos da gente? Né? Quantos conselhos damos aos nossos filhos, aos sobrinhos, netos, etc. e tal? Não faz, fulano não faz isso, fulano não vê, fulano não faz, aí o fulano vai e faz. Aí quando o fulano vai e faz, né? Aí ele passa pela dor. Aí dói aquela situação, dói. Mas eu preciso passar por essa dor para eu poder saber aquilo que eu preciso aprender. Né? Então é se colocar no lugar do outro. Eu não sei se para o outro é tão fácil quanto eu acho que seja. É muito fácil apontar o dedo para o outro e dizer: você tem que fazer assim. Você está errado porque você agiu desse jeito. Você errou por isso, por isso, por isso. Você... Então a gente tem que parar com o você e perguntar para a gente mesmo: eu já consigo fazer isso? Eu já consigo agir assim? E se eu tivesse no lugar dele, com o pensamento dele, será que eu agiria de uma maneira diferente ou eu agiria de uma maneira igual? Como é que eu iria reagir diante disso? É verdade? Então é para a gente poder analisar essas questões. A gente para por aqui, nesse parágrafo, ok? E fica isso para a gente pensar. Né? Para a gente pensar, refletir. É fácil mudar? Não, não é fácil não. Mas a gente tem que pelo menos tentar fazer alguma coisa, né? Para que a gente possa pelo menos se olhar de frente, olhar no espelho e dizer: puxa vida, olha só, eu pensei que eu tivesse feito isso no vídeo, mas eu tentei, né? Eu não consegui, mas eu tentei. A gente que agradece, Suzana, a sua presença, como a presença de todos, da Amanda, da menina, da Marli, da S. Lemos, Sandra, Ivanos, Francis, Maura, Everton, Nina, Suzana, Isis, Eli, Tina, Ricardo. Muito obrigada pela presença de vocês. Um obrigado do fundo do coração, e que a gente aqui sempre junto, trocando as nossas ideias, para que a gente possa se ajudar, né? A gente ajudando um ao outro, né? Então, ok? Um beijo para você, Suzana, um beijo para todos. Eu vou passar agora para o Francis. O Francis vai fazer a nossa prece, depois eu saio em seguida, mas beijão do fundo do coração e obrigada pela paciência do ouvir, ok? Passando para você, Francis. Beijo para todos. Ok. Boa noite a todos. Um beijo no coração. Obrigado, Vânia,
excelente palestra, muitos esclarecimentos, muitos exemplos aí, e tudo baseado naquilo que Denis colocou em suas obras. Muito bom, né? Aí ficamos sabendo um pouco que não estamos aqui e não estamos no meio em que vivemos por acaso, né? Alguma razão tinha que ser. Muito valoroso o estudo da noite de hoje. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e assim dizermos, querido Jesus, agradecemos aqui mais esta oportunidade de estarmos reunidos para estudarmos a doutrina espírita, para estudarmos essa filosofia, esse pensamento que Leon Denis nos trouxe, e que possamos, assim, interiorizarmos esses conceitos, que possamos, como a Vânia falou, nos indagarmos no dia a dia, nas situações conflitantes, o que aquilo possa estar servindo para nós e como possamos, dali em diante, sermos melhores do que a atual situação. Enfim, Jesus, agradecidos a Ti, agradecidos à espiritualidade maior e, sobretudo, a Deus, que possamos dar o encerrado, o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.